bom dia. Que alegria poder estar com você mais uma manhã para compartilhar a palavra do nosso Deus. Eu quero hoje falar sobre um coração limpo. E nosso texto está lá em 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 19. Ele diz: "E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: sararei essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito." Queridos, é importante entender esse processo que Eliseu viveu. Foram experiências tremendas enquanto ele caminhava com seu líder Elias. Nesse período, ele aprendeu muitas coisas, do que ele até reproduziu no seu ministério, na sua chamada. Mas teve duas experiências que eu penso que marcaram a vida desse profeta, que não o deixou esquecer nunca mais. E a primeira delas foi como Deus tomou o seu líder. Era uma coisa que ele jamais tinha visto, não tinha como acontecer ou prever que aconteceria daquela forma. Ele tinha conhecimento, sim, que seu líder já estava para partir. Tanto que, quando ele foi com o líder em 3 últimas cidades, eles foram até Betel, foram em Jericó e foram até o Rio Jordão, e em todos esses lugares eles encontraram os discípulos dos profetas, que eles repetiram a mesma palavra: sabes que o Senhor tomará o teu Senhor? E ele disse: eu sei, fica tranquilo. Ele sabia disso já, mas ele não sabia como nem que horas ia acontecer. E Eliseu colou no seu líder para saber como Deus iria fazer esse processo, porque ele estava normal, ele não estava doente, ele não ia infartar, ele não tinha esse pensamento, mas ele sabia: hoje é o dia que meu líder vai partir. Logo que eles saíram ali do Rio Jordão, eles foram surpreendidos com um carro de fogo, com cavalos de fogo, que passou entre eles, separou os dois e já levou Elias naquele carro. Nessa jornada, seu manto caiu e Eliseu ficou extasiado com aquela cena. Era algo que ele jamais imaginava. E assim ele viu que o seu líder partiu naquela hora. Essa cena, eu creio que ficou para o resto da sua vida. Mas não foi só essa experiência. A segunda, que marcou muito a sua história também, na minha visão, foi quando, depois que seu líder ele foi comprovar se o seu pedido tinha sido atendido. Qual foi o pedido de Eliseu? Elias perguntou: me diga, o que você quer receber? O que você quer que eu dê para você, ou coisa parecida? Ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. E Elias disse: dura coisa você pediu, mas se você ver, na hora que eu estiver indo, você vai receber. E ele viu os carros de fogo, ele viu os cavalos, ele viu o líder desaparecer, e agora era a hora. Eu recebi esta unção, eu não tremi, eu não caí, eu não falei línguas, eu fiquei normal. Será que essa unção está mesmo sobre mim? Às vezes nós pensamos que precisa que algo muito anormal aconteça na nossa vida, no nosso corpo, para imaginar que essa graça de Deus está sobre nós. E ele não viu nada de diferente no seu corpo. E olha como é fantástico a forma como Deus age. Como ele iria comprovar se aquela unção estava de fato na sua vida? Simples. Ele pegou o manto do seu líder, que tinha caído quando ele subiu, e ele tentou reproduzir a mesma cena que ele viu o líder fazer. Pouco antes da sua partida, Elias dobrou o seu manto, bateu sobre as águas do Rio Jordão
e elas se dividiram, e eles passaram em seco sobre aquela água. Ele disse, eu vou fazer a mesma coisa. Pegou o manto, dobrou e bateu sobre aquelas águas. E ali ele viu que elas também se dividiram de um lado e de outro. Ficou no coração de Eliseu confirmado, a mesma bênção, unção e graça que estava sobre o meu líder, agora está sobre mim. Por que isso era importante? Porque ali começava um ministério novo. Ali era uma nova fase na vida de Eliseu, e ele precisava dessa porção para dar continuidade nesse trabalho que Elias começou dentro de Israel. Quando eles saíram dali, ele e os discípulos, eles foram para Jericó, que é o texto que nós lemos agora. E ali os discípulos disseram, olha, essa aqui é uma terra muito boa, mas eles têm um problema. Aqui a cidade está bem situada, a cidade, como você está vendo, é boa, estruturada, mas as águas são más e a terra é estéril. A fonte das águas estão contaminadas. Na linguagem de hoje, a versão diz que a água não presta e provoca abortos. Olha que terrível, um lugar onde a água não presta, onde ela mata tudo por onde ela passa. Se for para animal, morre. Se for para planta, morre. Pessoas morrem. Eita, que difícil, hein? E ali você vê que o profeta, ele viu ali dois problemas graves, uma água que ela é amarga, que ela é má, e uma água que mata. E aqui nós vemos o que ele decidiu fazer, porque aquelas águas não estavam falando, essas duas qualidades dessas águas não estavam falando do que elas eram. Elas já eram resultado de algo que já tinha acontecido antes. O problema não era ela estar assim, isso já era a consequência de algo que aconteceu. Por quê? A fonte dessas águas é que estavam contaminadas. Elas foram lá atrás contaminadas e por isso estava dando esse resultado de uma água amarga, uma água ruim de consumo e também uma água estéril, improdutiva. E assim nós passamos a pensar também, eu nos meus pensamentos, eu começo a imaginar como é difícil você conviver com pessoas amargas, como é difícil conviver com pessoas que geram relacionamentos ruins, não conseguem ser saudáveis nas suas relações, e aí elas tendem a ser pessoas solitárias. Mas não é pelo fato hoje, elas não frutificam porque a causa, a fonte é que foi contaminada. Qual era a fonte? O coração. O coração é de onde procedem todas as saídas para a nossa vida. Uma vez que o nosso coração está contaminado pelo pecado, ele traz várias consequências. E aqui nós vemos o que aconteceu, porque nesta hora, Eliseu, ele não se preocupou em saber qual foi o problema, quem foi o culpado, quem contaminou essa fonte, quem que veio aqui fazer alguma coisa. Isso aí para ele não interessava, assim como para Deus não interessa o nosso passado, não interessa onde erramos, não interessa o que fizemos. O que interessa, você quer ter um coração transformado, você quer ter águas puras outra vez, você quer ter um coração limpo mais uma vez, porque na hora que ele purifica a fonte, todas as outras águas se tornam saudáveis outra vez. Então, nesta hora, Eliseu não estava procurando saber se erraram na hora de preparar o solo, se erraram na estratégia, se erraram no método, o que aconteceu que o que você está fazendo não está dando certo. Isso não interessa buscar um culpado. O que interessa? Vamos corrigir o problema. O problema precisa ser resolvido. E aí a pergunta é, por que eu estou na obra de Deus e ela não cresce? Por que eu lidero uma célula e ela não avança? As coisas não acontecem, as vidas não se convertem, as pessoas não se chegam, nada dá certo. Primeira pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Quem te enviou? Foi Deus ou você se auto-enviou? Tem muita gente que toma a frente e diz que Deus mandou quando Deus nunca falou nada. E Deus não vai mandar
águas contaminadas, porque Ele é o Deus da fonte de águas puras. Quando Ele quer enviar alguém, Ele prepara, Ele capacita, Ele instrui, Ele cura, Ele liberta, para que a pessoa possa fazer o mesmo com outras pessoas. Como uma pessoa que está com o coração ainda contaminado vai conseguir descontaminar uma outra água que se aproxima com tantos outros problemas? E essa foi a reação do profeta. O profeta, quando ele viu aquela situação, ele logo pensou, vou resolver esse problema. Qual a solução ele encontrou? Ele disse, olha, trazei-me um prato novo. E aqui está o segredo. Um prato novo? Um prato era uma louça simples que tem na nossa casa. E Deus, Ele usa coisas simples para fazer coisas gloriosas, coisas grandiosas. Ele nunca foi Deus de querer aparecer e mostrar seu poder e graça, mas Ele mostra que é na nossa simplicidade que Ele vai poder mudar a fonte que está contaminada. Quando o profeta Eliseu disse, trazei-me um prato novo, eu me lembrei do texto de João 3,3, em que ele diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui é o primeiro passo para descontaminar esta água, nascer de novo, ter uma experiência com o Senhor, entregar a sua vida para que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque foram eles que contaminaram a fonte, foram os nossos pecados que fizeram o nosso coração ficar tão longe de Deus, tão contaminado, tão ausente, tão cheio de si mesmo, que não dá mais para conviver com ninguém. Ele sozinho se supera neste mundo. Por isso que esse prato que o profeta mandou trazer, ele pode também ser entendido como ideias novas. O Senhor queria que ele entendesse que ele tem novidade de vidas, porque apesar de ter 10, 15, 20, 40, 50, 70 anos, não importa, Deus ainda tem novidade de vida para cada um de nós. O prato novo fala do novo que Deus tem para realizar na nossa vida. Ideias novas, mudança de mentalidade, mudanças de posicionamento, de perspectiva de vida, de começar a enxergar as coisas diferente. Nós hoje não enxergamos como nós enxergávamos há 10, 15, 20 anos atrás. O mundo mudou e nós precisamos mudar a nossa mentalidade também, a nossa maneira de ver pessoas, de ver jovens, de ver família, de ver profissionais, de ver até irmãos e líderes das igrejas. Nós não podemos estar com a mentalidade tão fechada. Para descontaminar esse coração que está cheio de regras, dogmas, cheio de religiosidade, ele quer um prato novo, ele quer uma oportunidade nova para fazer essa mudança na nossa vida. E Deus não precisa de muito, ele precisa de um posicionamento. O que ele busca? Um coração. Isaías 43:19, ele diz, eis que faço coisa nova, e está saindo à luz. Quando nós permitimos que essa coisa nova comece a ser feita diante de Deus e através de Deus na nossa vida, a luz começa a brilhar no nosso coração e começa a clarear a nossa mente acerca de tantas coisas que nós vemos de uma forma equivocada, de uma forma errada, e nós precisamos entender isso, porque para fazer uma coisa nova, nós não podemos estar parados lá atrás, porque Deus não está interessado no seu passado. Nunca esqueça disso. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus não está interessado no seu passado. Nunca esqueça disso. Saiba que o que Ele tem preparado é algo muito especial para este tempo e não para aquele lá atrás. Ele não está interessado no que você fez de errado. Lembre-se disso. João 2:10, ele diz, tu guardastes o bom vinho até agora. Quando o mestre Sala falou isso para Jesus, ele estava impactado com o sabor do vinho que tinha sido transformado através da água. Acabou o vinho na festa de casamento, levaram para Jesus a situação e ele disse, enchei essas talhas de águas. E quando encheram, as pessoas já estavam bebendo, e aí eles foram servir esta nova
esse novo vinho que o Senhor tinha acabado de transformar. Ele ficou muito impactado. Poxa, todo mundo serve o bom primeiro e tu guardastes o bom vinho até agora. Essa parábola ela fala de muitas coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque Deus guardou o melhor para esta geração. Diga aí um aleluia. Deus guardou o melhor para esta geração. O melhor vinho será derramado agora, porque virá estratégias novas, virá resultados novos, sobrenaturais. Porque Deus decidiu fazer um grande mover nesses últimos dias. É a preparação para a sua vinda. Por isso ele diz, traga aqui um prato novo, traga aqui um coração disponível, traga aqui um coração aberto, porque eu vou fazer o novo nessa terra. Por isso, você, jovem, que ainda não teve uma experiência com Deus, se prepare, porque se você abrir o seu coração como um prato novo, com uma vida aberta para Ele usar, verás maravilhas extraordinárias de Deus, porque o melhor ainda está por vir. Veja que há uma profecia em Joel 2, 28 a 30, que eu penso ser para os nossos dias. O que Joel profetizou acontecerá. Guarda essa fala. Acontecerá, querendo os homens ou não, acreditando ou não, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Essa é uma promessa extraordinária de Deus para os últimos dias. Então, jovem, filhos, pais, preparem-se. Haverá um grande derramar do Espírito de Deus sobre nós. Os teus filhos, eles serão restaurados, sim. Deus vai resgatar a sua casa. Essa geração não será perdida. Algo extraordinário vai acontecer na sua família. Ah, mas meu filho, não importa como ele está, Deus vai alcançá-lo e vai transformar, porque é esta geração que o Senhor quer manifestar a sua graça e seu poder. E aí você me pergunta, mas o que eu vou fazer com esse prato novo? E ele completa o que está no verso 20. Coloca sal. Sal, profeta, é sal. Sal é mais do que tempero. O sal, ele limpa, o sal cura, o sal conserva. O sal tem um poder extraordinário. E a própria palavra nos diz em Mateus 5,13, no Sermão da Montanha, Jesus vira para os discípulos e diz, olha aqui uma coisa, vós sois o sal da terra. Você é aquele que vai trazer sabor, tempero para essa geração. Por isso que esse novo coração, ele precisa estar cheio da palavra, porque a palavra que tempera, que transforma, é a verdade que liberta. E para isso, precisa ter uma vida pura. E o sal purifica. Você coloca nessa carne, ela não morre tão cedo. Quando você não tem geladeira, não tinha geladeira, era assim que se conservava alimento, salgando. Deixa eu te falar uma coisa, precisa ser santo. A santidade é o parâmetro para que Deus realize grande obra na nossa vida. E eu vou te falar algo mais, santidade é o quanto de Deus tem em você, quanto de Deus tem em mim. O quanto de Deus tem no nosso coração, qual é o espaço que Ele tem. Não, minha vida é muito agitada, eu vou no culto domingo, eu vou para a célula. Ei, o quanto de Deus tem aí? Você tem mais tempo para você mesmo ou você tem um tempo para Ele? Se tem mais do mundo, dos seus afazeres do que de Deus, você tem um problema. E precisa resolver com urgência, porque um prato limpo é um prato em que ele tem mais tempo com Deus do que com qualquer outra coisa. Seus pensamentos estão sempre focados, suas intenções, suas vontades, seus desejos estão sempre relacionados às vontades e desejos de Deus nessa terra. Então vamos realizar a vontade de Deus. Isso exige compromisso total. Não é meia boca, compromisso total. 1 Pedro 2,9, ele nos diz que nós somos um povo
um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus não quer dividir você com a sua agenda, não quer dividir você com os seus programas, não quer dividir você com tantas outras tarefas. O tempo dele é exclusivo. Você não pode estar aqui toda hora olhando se chegou uma notificação, toda hora olhando se o telefone está tocando, toda hora olhando se saiu uma notícia nova. Não, esqueça isso aí. É exclusividade para ele, porque ele quer anunciar as grandezas desta terra. Veja, tem coisas que nossos olhos não enxergam, porque não está focado nas coisas espirituais. Nós estamos muito presos às coisas materiais. Mas Pedro está dizendo aqui, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, se eu vou anunciar as grandezas, eu preciso fazer parte delas, ou preciso conhecê-las. Como eu vou fazer um anúncio de uma informação que eu desconheço? Por isso, queridos, nós precisamos estar atentos à fonte. Nós não podemos dar uma informação falsa. É crime você ficar informando o que você não sabe, você ouviu falar. Então, vá cuidar primeiro da fonte. Tem dor na fonte, tem trauma, tem feridas nessa fonte, tem mágoas ali, tem medo. A fonte está lá toda contaminada com rejeição, com insegurança e até mesmo uma instabilidade emocional. Vamos tratar primeiro a fonte, porque você vai anunciar desgraça. Vai anunciar coisas ruins para as pessoas. Se nós somos chamados para anunciar as grandezas de Deus, não podemos estar falando dos nossos fracassos, não podemos estar falando daquilo que é ruína para a nossa vida. Por isso que quando o profeta, ele jogou o sal, depois que ele jogou, ele fez uma declaração. Olha que fantástico. Assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas e já não procederá daí morte nem esterilidade. Não foi o sal que purificou a fonte, foi o decreto que ele liberou. Até jogar o sal não aconteceu nada, porque era um procedimento que preparava para receber a cura. Quando você se separa do pecado, confessando, pedindo perdão, largando o pecado, é uma preparação. Mas o perdão vem quando você pede com a sua boca e Deus vai agir. Porque está escrito, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Então, veja, quando o profeta, ele libera e diz, assim diz o Senhor. Ali era uma palavra revelada por ele. Sabe por quê, queridos? Deus não tem compromisso com quem prega bem. Deus não tem compromisso com quem canta muito bem. Deus não tem compromisso quem é famoso, quem tem muitos likes aí pela vida, não. Deus tem compromisso com a sua palavra e ele vela por ela para se fazer cumprido. E isso é fantástico. Quando nós vemos que Deus, ele diz, assim diz o Senhor, foi Deus mesmo, porque tem muita gente falando que Deus nunca disse, mas ele vela por cada palavra que sai da sua boca. Por isso que foi como uma explosão no mundo espiritual para transformar a realidade daquela fonte. Nunca mais haja morte ali. O perdão, ele traz isso para nós. Tira a sentença de morte que estava sobre a nossa vida. Que maravilha! Agora não estamos mais debaixo de nenhuma condenação. Agora a vida chegou, o perdão chegou, a libertação chegou para nós. Por isso precisamos usar a nossa boca para liberar palavras reveladas. Quando você estiver lendo o livro, que o Senhor traz essa palavra, fale, porque isso vira decretos no mundo espiritual. E essa palavra liberada, ela vai acontecer, porque o compromisso do Senhor é com a sua palavra. Por isso, abra sua boca para dizer, olha, a minha casa está debaixo de uma promessa. Eu vou ver a minha casa servindo o Senhor. Você não está vendo, mas libera seu decreto sobre a sua casa, porque é promessa de Deus que você e sua casa sirvam ao Senhor. Então, viva debaixo desse decreto. Queridos, o que o Senhor quer? O que Ele procura? Um prato limpo.
Não é o prato que está lá no seu armário, é o seu coração. Deus está buscando um coração onde Ele possa colocar esse sal, Ele possa temperar a sua vida, colocar prazer, alegria, gozo, regozijo para você promover tudo isso na vida de outras pessoas. Mais do que isso, Ele quer esse prato novo para que você seja um agente de milagres, alguém que Ele vai usar para fazer algo extraordinário na vida de outras pessoas. As águas daquela fonte, elas foram curadas. As águas daquelas fontes deixou de ser estéril, deixou de ser amarga. Os irmãos que me ouvem devem lembrar da experiência de Moisés quando saiu com o povo do Egito. Eles se encontraram ali no poço de Mara, e ali naquele poço, o que havia? Águas amargas. O povo murmurou, o povo reclamou, mas ele foi a Deus, e Deus disse: ó, Moisés, tem uma árvore ali, pega essa árvore, arranca e joga lá dentro. E essa árvore foi arrancada e foi lançada dentro daquele poço, Êxodo 15, 25. Por isso, queridos, árvore é uma figura de homem. Deus viu que as nossas águas eram amargas e, por isso, Ele lançou uma árvore sobre esta terra, um homem, Jesus, para que Ele pudesse transformar toda a amargura da nossa vida, toda a frustração que nós temos até aqui. Ele foi o único que pôde transformar a realidade das águas amargas em águas doces. O mesmo milagre que Eliseu fez naquelas fontes, o Senhor faz no nosso coração. Ele procura ainda e continua curando a raiz dos nossos problemas. O que vivemos hoje, repito, é consequência da fonte contaminada. Por isso que Ele quer ir lá na fonte para mudar essa realidade. O que Ele prometeu? Esse texto de Joel nos dá um tremendo avivamento. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de pregar da palavra. Como assim? O que nós precisamos é pregar a palavra. Falamos dela como se fosse algo que aconteceu. Não, fale a palavra, aquela que Deus ministra no teu espírito, que teve efeito real na tua história de vida, que transformou o seu coração. A tua experiência, ela vale, porque as pessoas vão ver como testemunhas vivas de poder de Deus. Ouvimos vários testemunhos, não só de cura, de libertação e até de ressurreição, pessoas que não tinham nenhuma esperança de viver ainda, já estavam desistidos, e o Senhor restaurou a sua vida completamente, lhe deu uma nova chance. Por quê? Porque ele foi lá na fonte, lá na raiz do problema, levou uma conversão genuína e ele acreditou na palavra do Senhor, porque foi para isso que ele ressuscitou, para promover vida aos nossos corações. Então, use a sua boca para falar a verdade. Pare de emprestar a sua boca para o diabo. Fale da vida e não da morte. Fale da bênção e não da maldição. Fale da cura e não da doença. O milagre, ele está na sua boca. Nunca esqueça disso. Aquilo que você decreta é aquilo que você vai viver. Nossa boca precisa ser uma boca de confissões firmes diante de Deus. Eu quero concluir lendo o versículo 22. Ele diz que aquelas águas ficaram saudáveis até hoje, segundo a palavra de Eliseu. Por isso, promova esse milagre na sua vida. E isso começa pelos nossos lábios. Isaías capítulo 6, verso 1. Ele teve uma experiência que Atenas veio até os seus lábios e o tocou, e ali a sua boca começou a glorificar a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Por isso, mude o seu discurso e profetize o seu milagre. Deus tem um milagre para você, mas Ele está buscando um coração puro. Você quer realmente viver essa vida com Ele? Você quer realmente ter essa fonte sarada? Não busque a Deus por interesse de alguma coisa. Quero ser rico, quero casar, quero uma casa, eu quero um carro. Isso tudo são consequências. Vá na raiz, no seu coração, e deixe que Ele passe essas águas purificadoras sobre
a sua vida. Deus abençoe e até a próxima semana.